Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, você que acompanha a comunidade católica Abra de Amor, seja muito bem-vindo nesse momento de meditação da palavra, para que juntos possamos permitir com que essa palavra seja um verdadeiro sinal de esperança na minha e na sua história de vida, para que o Senhor, agindo em nós, pela sua palavra, possa fazer de nós pessoas novas no Senhor. Ó bom Deus, que apesar de nossa pequenez, dai-nos um coração cheio de amor por Ti e pela Igreja, para que, amando a Ti, possamos também amar todos os nossos irmãos. Hoje, pelo calendário litúrgico da Santa Igreja, dia 16, quinta-feira, da sexta semana do Tempo Comum, o evangelho que nós meditaremos será o Evangelho de São Marcos, capítulo 8, do versículo 27 ao 33. E nos diz assim a palavra: Naquele tempo, Jesus partiu com os seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho, perguntou aos discípulos: Quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: Alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas. Então ele perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Então Pedro respondeu: Tu és o Cristo, tu és o Messias. Jesus proibiu-lhe severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida, começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então, Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: Vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Muito rica passagem, pois essa indagação que Jesus faz aos discípulos, Jesus faz para cada um de nós hoje. E para mim, para você, querido irmão, querida irmã, o que dizeis? O que diz que Jesus é para você? Assim como no nosso tempo hoje, quantas e quantas pessoas têm tantas ideias sobre Jesus, e naquela época também havia esse burburinho, esses comentários, esses trocadilhos, essas várias ideias sobre Jesus. E essa pergunta vem para aqueles que, sendo Jesus mesmo que diz, para aquele a quem ele estava demonstrando a sua intimidade, a quem ele estava convidando para que pudesse ter uma verdadeira amizade com eles. Querido irmão, querida irmã, essa pergunta hoje é para mim e para você, pois o Senhor nos chama, reitera o seu chamado, persiste e insiste no seu chamado, para que nós tenhamos a coragem de
desfrutando dessa intimidade, podermos mudar de vida. O Senhor não nos chama à toa. E quando ele fez aquela pergunta, ele tinha realmente o anseio de perceber se os apóstolos, eles tinham dado um passo a mais no conhecimento de nosso Senhor. Afinal de contas, eles eram o grupo mais próximo, era o grupo de elite, vamos dizer assim, mas não na nossa concepção humana, mas era o grupo daqueles a quem o Senhor já tinha a ideia de formar a sua igreja e conceder a eles um conhecimento profundo, íntimo, não apenas de ouvir dizer, mas daqueles que ouviram da sua própria boca os seus ensinamentos, que viam numa posição privilegiada aquilo que Jesus fazia e como Jesus agia, e que justamente se abrindo essa intimidade, a própria graça, pela unção do Espírito Santo, conduziria o olhar deles para um olhar diferenciado. E dando a resposta que o próprio Jesus esperava, eles demonstrariam se realmente estariam abertos, estavam se abrindo, estavam com o coração aberto diante desses momentos de tamanha intimidade. Pois, gente, com a graça de Deus, querido irmão, querida irmã, esses 12 apóstolos foram se abrindo gradativamente a essa graça, foram sendo moldados, capacitados, ungidos pelo próprio Espírito do Senhor, o Espírito Santo, para que pudessem edificar a igreja e assim transformar a face da terra. Lógico, isso foi um processo e nesse momento nós vemos como nós, cristãos, nós que somos chamados por Deus, podemos fazer tantas coisas boas e ao mesmo tempo, num período tão próximo, sermos sinal de tamanha contradição. Naquele momento, Pedro demonstrou que era o que estava mais aberto e por isso o Senhor fazia com ele uma morada mais profunda e já se destacava num chamado próprio. Afinal de contas, na versão dessa passagem no Evangelho de Mateus, que é mais profunda, Jesus entrega a chave dos céus a Pedro. O que ligares na terra será ligado no céu, o que desligares na terra será desligado no céu. E aqui, mesmo nessa versão mais curta, mais sucinta, ele dá a resposta certa. Ele vê que Cristo não é apenas um profeta, não é apenas o prometido, o ungido, é aquele que se demonstra como o próprio Deus encarnado. Lógico, como disse, é um processo. Todos os outros apóstolos iriam também crescer posteriormente, mas nesse momento, Pedro foi aquele que conseguiu vislumbrar um pouquinho além. Mas como é profunda a nossa contradição, a nossa limitação, porque nesse mesmo momento, enxergando um pouquinho além, Pedro ficou preso na sua própria visão, o que limitou, provavelmente, que esse crescimento fosse mais rápido e quis repreender o Senhor, a ponto de que Jesus fala naquele momento: afasta-te de mim, Satanás, porque não pensas como Deus, mas sim como os homens. Queridos irmãos, hoje eu e você somos chamados a deixar o nosso comodismo e o nosso orgulho de lado, para que na sinceridade que Pedro demonstrou, mesmo com a sua limitação, mesmo com seus altos e baixos, somos chamados a dar um passo além, de abandonar nossas convicções, de abandonar as nossas falsas impressões ou a superficialidade do nosso relacionamento com Deus, para que Ele possa edificar em nós uma obra tão grande que nós possamos ver com certeza o que o Senhor deseja ser na minha
e na sua história de vida. Ele deseja ser o nosso Senhor absoluto, o nosso Salvador, aquele que está acima de todas as coisas. E se eu e você permitirmos isso, irmãos, vamos desfrutar da vida em plenitude com o Senhor. Teremos a coragem disso? E quando cairmos como Pedro caiu, teremos a coragem de recomeçar? Se tivermos a coragem, a mão do Senhor estará estendida para nós, para que não fiquemos um minuto sequer caídos, porque a graça é plena e o tempo é muito curto. Por isso, abandonando todo o nosso tempo, independente de como nós estejamos, vamos ser capazes de desfrutá-lo com a graça, com a plenitude que o Senhor nos prometeu. Tenhamos a coragem juntos, queridos irmãos e irmãs, para deixarmos a nossa limitação de lado, a nossa pequenez, a nossa mediocridade, para que Ele nos faça ser grandes, não por méritos, mas pela sua graça. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Curta e compartilhe esse vídeo com tantas pessoas que precisam ouvir aquilo que o Senhor deseja realizar, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que é hoje e atual. Um Deus vivo que deseja fazer sua morada no nosso coração, nesse momento. Grande abraço, queridos, e até mais.